Shalom, shalom, Pai do Senhor a todos, boa noite. Irmãos, pode assentar que hoje eu vou ler bastante versículos. Se vocês quiserem adiantar, em Neemias, capítulo 2. Eu estou abençoado na água hoje. Glória a Deus, com tanta água, né? Aleluia. Neemias, capítulo 2. Amém, né? Júlio César está se chegando. Tem um violão sobrando, acho, não tem? Tem violão, tem baixo, tem bastante coisa na salinha ali, né? Amém? Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração foi acerca de Neemias. Reconstrução dos muros, né? Dos portões de Jerusalém. A história de Neemias, né? O povo de Israel, ele pecou, ele errou, ele falhou. Daí, por permissão de Deus, Deus permitiu que eles ficassem no exílio babilônico. Então, eles ficaram cativos no exílio babilônico durante 70 anos. Né? Nesses 70 anos, o Senhor levantou Ciro, um rei a qual libertaram eles do cativo e eles voltou de novo para Jerusalém. Né? Então, Jerusalém é uma terra que ela ficou destruída, né? Ou seja, quem foi para a Babilônia virou escravo. A parte que ficou em Jerusalém destruída, ficou na miséria. Ou seja, onde eu quero chegar? Onde tem pecado, vai existir o quê? Miséria e escravidão do pecado. Porque pecado é um vício, né? É um vício que nós precisamos nos libertar, precisamos que Deus nos liberte. E Deus levantou Neemias. Né? Neemias, ele foi lá, fez uma oração ao Senhor, o Senhor visitou Neemias, né? Deu todo o projeto certinho que Neemias teria que fazer. E Neemias foi levantado por Deus para que reconstruísse o templo novamente, né? Os muros ali. Então, muitas das vezes a gente acha que a nossa oração não vale nada. Aí o Senhor levantou um homem, Neemias. Com uma oração de Neemias, ele encorajou outras pessoas para que fizessem esse mover e levantassem as muralhas. Então, irmãos, a nossa oração ela tem poder. Nós servimos um Deus todo-poderoso, né? Então não importa os pecados que nós cometemos lá atrás. Uma nova história começa na nossa vida, sabe? O inimigo ele não pode jogar mais na nossa cara os pecados que nós cometemos lá atrás. Então a gente nunca pode deixar que o inimigo coloque na nossa mente aquilo que a gente foi, aquilo que foi já foi. Né? Por que ele não joga na nossa cara o que a gente é? Um caráter novo que Deus colocou na nossa vida, uma pessoa nova, uma pessoa diferente, uma pessoa que tenta fazer as coisas totalmente diferente do que fazia. Né? Não, mas ele gosta de trazer tudo lá atrás para querer nos desanimar. Então Neemias ele teve esse processo todinho. Né? Agora eu vou estar lendo aqui do capítulo 2. Diz assim, ó, o 1 e o 2, vou ler. No mês de Nissan, deixa eu ler para eu soltar a Bíblia aqui. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Astaxeres, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo. Irmãos, Deus levantou, né, esse rei aqui, Astaxeres, para tomar conta de Neemias. Neemias ele tinha um cargo muito importante. Ele era o copeiro, né? Se a gente for ver o último versículo do capítulo 1, ele diz que Neemias ele era o copeiro do rei. Ou seja, ele era uma pessoa que era o braço direito do rei. Se chegasse alguma bebida, ele tinha que beber para ver se tinha algum tipo de veneno, alguma coisa, para que não acontecesse nada com o rei. Então, quando Deus ele coloca um propósito, ele coloca um projeto, ele faz uma promessa, Deus ele vai movendo, ele vai juntando propósitos para que venha cumprir a promessa ou cumprir o milagre. Então, ali ele levantou Neemias. Quando Deus levantou Neemias, automaticamente o rei já estava com Neemias. Deus já tinha colocado esse rei com o coração quebrantado, para que tudo que Neemias pedisse para ele, o rei fazia. Ele chegou ali para apresentar algo ali para o rei, e o rei percebeu que o rosto dele estava triste, que ele estava de cabisbaixo. Ou seja, Neemias devia ser uma pessoa muito alegre, e naquele momento ali ele estava sentindo a dor do que o povo de Israel estava passando. Neemias, quando ele nasceu, ele já nasceu no Império da Babilônia. Então ele já nasceu no Império da Babilônia, ali ele já foi um copeiro do rei, ou seja, ele não tinha trabalho, não tinha dificuldade, ele não era escravo, ele trabalhava com o rei, ele participava da regalia do rei, ele comia e bebia tudo que o rei comia e bebia, ele também comia e bebia. Então ele tinha uma vida confortável perante os amigos dele.
mas ele sentiu a dor da nação dele, ele sentiu a dor dos pais dele, ele sentiu a dor de tudo que estava acontecendo com aquelas pessoas à volta dele, com o povo ali da nação dele. Então, irmãos, Deus ele faz essas coisas. Muitas das vezes a nossa vida está num estágio mais ou menos, e a gente percebe que o irmão mais próximo não está num estágio legal. Então Deus nos levanta para que a gente venha ser mão para essa pessoa para se levantar, para que a gente venha ter uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória na vida dessa pessoa. Assim como Deus fez, levantou Neemias para que ajudasse a salvar o povo. A oração que ele fez foi que Deus perdoasse os pecados dos pais dele, o pecado da nação dele, para que Deus fizesse o que? A reconstrução do muro novamente. Ele sentiu a dor de todo aquele povo dele estava passando. E muitas das vezes nós dentro da igreja não sentimos muito a dor do irmão. Sabe, quando a nossa vida está mais confortável, a do irmão acaba passando batido. Às vezes até aponta um pecado, um erro que o irmão está cometendo, alguma coisa que ele está fazendo. Se aquele irmão está errando, ele está pecando, ele está precisando do quê? De uma palavra amiga, ele está precisando de um abraço, ele está precisando de uma pessoa que ajuda ele, não que destrói, termina de destruir. Se ele já está mal, irmãos, ele não precisa de mais ninguém para jogar ele na maldade. Ele já está ruim, ele está precisando de ajuda. Então Neemias foi levantado para ser ajuda, para ser braço no meio desse povo de Jerusalém. E Deus começou a mover Neemias. A oração de Neemias começou a fazer efeito. Aqui no versículo 6 diz assim: então o rei, então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do seu agrado, rei, que ele me dê as cartas para os governadores da região do outro lado, do Eufrates, para que me permitisse a passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para as casas em que deverei me alojar. E o rei me deu o que pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Irmãos, então tudo foi acontecendo naturalmente na vida dele. Sabe, as promessas de Deus, ele foi tomando direção a tudo que estava acontecendo. O rei, ele estava ali assentado quando ele foi conversar junto com a rainha, e ali ele já aproveitou o momento e foi pedindo tudo que ele estava precisando, para que chegasse lá do outro lado, ele já tinha as cartas para apresentar, para que as pessoas de lá viessem ajudar ele. Mas tudo isso aí, irmãos, eu creio que foi tudo Deus que colocou na cabeça dele, colocou no coração dele para ele fazer isso aí. Para quando chegar lá do outro lado, ele já ter tudo na mão. Ele não sabia que ele ia enfrentar lá do outro lado. Ele não sabia se ia ser fácil, se ia ser difícil, mas ele chegou ali e pediu para o rei. Para quando ele chegar lá e falar: não, eu vim a mando do rei. Então é para as pessoas não se levantar contra ele. Mas sempre, irmãos, que Deus tem uma promessa na nossa vida, o diabo ele sempre quer ir na frente. Sempre quer fazer confundir a promessa de Deus. Sempre quer fazer atrapalhar para que nada aconteça. E isso estava acontecendo com Neemias. Quando ele estava indo nesse caminho, começou a se levantar muita gente para querer desanimar ele, para querer fazer ele retroceder. Então, muitas das vezes, quando a gente está fazendo a obra de Deus, até mesmo dentro da igreja, tem pessoas dentro da igreja que vai querer atrapalhar, vai querer nos desanimar, vai querer fazer com que a gente pense ao contrário daquilo que Deus colocou no nosso coração. E quando Deus coloca algo no nosso coração, é para nós fazer, porque nós com Deus somos maioria. Neemias, ele era sozinho, mas ele tinha Deus. Deus foi usando pessoas, foi abrindo caminhos, e ali ele foi fazendo tudo conforme a direção que Deus foi dando. Então, irmãos, tudo que nós vamos fazer, a gente tem que fazer tudo debaixo de oração, tudo debaixo do comando de Deus, sabe? O Espírito Santo, ele é o maior professor que nós temos na nossa vida. Ele nos visita em sonho, nos visita na palavra, nos visita em louvor, nos visita através de um profeta, através de uma pessoa, sabe? E a gente vamos ali aprendendo, vamos trilhando o caminho com o Senhor. Mas muitas coisas acontecem no meio do caminho, para que a gente venha querer desanimar, querer ver parar, mas a gente temos que pensar no Deus que nos tirou lá de trás, da onde a gente estava, da vida que a gente vivia, para uma vida nova, uma vida constante com o Espírito Santo, sabe? Uma vida que Ele vai nos abraçar, vai nos amar, não vai jogar nada na nossa cara. Tudo que Deus vai pedir para nós, Ele pede com amor, sabe? Ele não pede obrigando. Pessoas que servem outra seita, irmãos, tudo que faz lá é obrigado.
tudo é um jugo, sabe? É um cavalo. Tudo que faz ali é debaixo ali de ameaças. E Deus, ele não ameaça em nada, sabe? Se você não quiser fazer, então tá bom, fica aí, eu uso o outro para fazer. Deus é tão amoroso. O Espírito Santo, irmãos, ele é tão educado, sabe? Deus, ele bate na porta. Se você não quiser abrir, ele não vai querer arrancar você à força. O único que pode fazer apagar a minha promessa, a tua promessa, somos nós mesmos. A promessa já está feita, ela já foi lançada por Deus. E Deus, ele quer fazer o quê? Cumprir a promessa que ele já nos autorizou a fazer. Sabe? Os anjos já estão autorizados a fazer com que a promessa aconteça. Mas se eu e você não quiser essa promessa, não vai acontecer, irmãos. Porque Deus, ele não obriga a nada. Sabe? Ele não obriga. Você tem um chamado para ser pastor. Se você não quiser ser pastor, você tem um chamado para o louvor. Se você não quiser ser, Deus vai usar outro, irmão. Não tem problema. Mas todo mundo que veio, todo ser humano que veio para a terra, ele veio com um propósito. Sabe? Tem um propósito. Cada um aqui tem um propósito de fazer algo para o Senhor. Né? Então, se a gente não quiser fazer, Deus vai pegar, usar outra pessoa, e outra pessoa vai cumprir o propósito. Mas a gente vai bater o arrependimento, sabe? Eu lembro quando eu estava afastado da igreja, irmãos, e sempre bate o arrependimento, sempre bate a saudade da casa do Pai. Eu sei da dificuldade, sabe? Quando eu vejo uma pessoa entrando na casa do Senhor, igual o Júlio César subiu aqui, eu sinto a dor, eu sinto a dificuldade, sabe, de estar na casa de Deus. É muito difícil, irmãos. Porque agora que o mundo vai começar a gritar na orelha, agora que parece que aqueles amigos que sumiu vai começar a ligar, vai começar a mandar WhatsApp, vai ter uma festa ali, vai ter uma festa ali, sabe? Os convites vai começar a vir dobrado, as propostas do inimigo vai começar a vir de tal forma que, nossa, quando eu estava lá não vinha desse jeito, sabe? O inimigo, ele vai começar a fazer de tudo para querer nos paralisar. Eu vou ler aqui agora o capítulo 16 agora. No 16 diz assim: os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos pobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Irmãos, Neemias, quando ele pediu para o rei, para ele visitar a cidade de Jerusalém, ele foi e não falou nada para ninguém que ele estava fazendo. Ele foi lá, né, sondar, fazer tudo o que tinha que fazer. Ele foi estudar, ele foi em segredo, ele ficou calado. E muitas das vezes a gente se empolga, a gente não fecha a nossa boca e a gente começa a falar coisas para pessoas que não querem ver o nosso bem. Sabe, Neemias, ele foi sem confiar em ninguém. Tem momento da nossa vida, irmãos, que a gente tem que ficar só a gente e Deus. Então ali só sabia o rei que enviou ele para lá, e Deus que estava direcionando ele, e a boca dele fechadinha. Se você for ler aqui o 12, vai falar que só foi ele e um animal junto com ele, e não tinha mais ninguém para visitar a cidade. E ele foi olhando, Deus foi direcionando tudo que ele tinha que fazer. Então tem projeto que Deus coloca na nossa vida, irmãos, que você não tem que contar nem para o seu pastor, você não tem que contar para ninguém. É você e Deus debaixo de oração, é você e Deus debaixo de jejum, é você e Deus ali orando nas madrugadas, buscando, intercedendo pelo projeto que Deus colocou na sua vida. Porque muitas pessoas não vão se alegrar. Tem pessoas que querem ver você bem, mas não querem ver você melhor que elas. Tem pessoas que querem ver você sendo usada por Deus, mas não tem inveja do ministério que Deus tem na tua vida. Sabe? A pessoa não busca, a pessoa não jejum e quer ser usada por Deus, não faz nada, não lê a Bíblia. Sabe, só lê quando chega na igreja aqui, na hora que pede para abrir a Bíblia, ele vai lá e lê. Aí não entende nada da Bíblia, pessoas que estão tanto usando na igreja, sabe? É bom ouvir pregações, você não precisa ver só pregação na igreja. Às vezes, todo dia eu ouço pregação de outras pessoas, sabe? Mas isso é a fome, eu estou faminto por Jesus. Então, assim, eu gosto de ler. Esses tempos eu li tanto livro. Nossa, cada 3 dias, 4 dias eu estou lendo um livro. Estou devorando o livro. Você vai pegando o gosto de ler livro, você vai lendo. E assim, você vai lendo a palavra e Deus vai te revelando. Eu fui lendo o livro de Neemias, eu li, reli, depois li de novo, depois li mais uma vez, aí hoje eu li de novo, e cada vez que você vai lendo, Deus vai te mostrando tanta coisa diferente, tanto algo diferente. E tem pessoas, irmãos, que é assim, né? Só na hora que a água, né, está subindo que a pessoa começa a se mover. Né? Então, a gente temos que buscar Deus em tempo e fora de tempo. Então, Deus tinha uma promessa. Mas Neemias, ele ficou quieto, ele ficou projetando tudo o que ele tinha que fazer. Então ele não deu
vazão para as pessoas negativas próximas dele, ele não deu vazão às pessoas que estavam lá do outro lado, sabe? Muitas vezes a gente fala, irmão, não fala nem por maldade, a gente está tão feliz, tão na empolgação, que a gente acaba falando algo que às vezes não era para falar, né? Depois Deus fala assim, não era para falar. Essa semana eu falei um negócio para o irmão lá na firma, o Espírito Santo falou, eu não falei para você não falar? Eu fui falar para ele, quando eu fui ver, todo mundo estava sabendo. Meu Deus do céu, que boca aberta esse cara, hein? Aí depois ele veio chorando, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Chorando. Eu falei, não, irmão, agora já foi. Eu falei, vai lá e apaga na boca dos outros. Aí ele falou, não tem como. Eu falei, não, mas te perdoa, mesmo que não tem como. Mas então Deus, irmãos, ele... Mas não era nada grave não, tá? Mas Deus, irmãos, ele vai usando essas estratégias, né? É estratégia para fazer as coisas dar certo. Porque tem pessoas... Mas quando é de Deus, irmãos, Deus vai atrapalhar um pouco. Mesmo a gente abrindo a boca, atrapalha. Mas se você continuar orando, Deus vai cumprir. Né? O povo demorou 40 anos para entrar na Terra Prometida. Né? Por causa de desobediência. Então era mais fácil, era mais rápido para entrar. Né? Então tem coisas na nossa vida que às vezes era para acontecer mais rápido. Mas não acontece às vezes por causa da boca. Não é nem por causa de coisa errada que a gente faz. É por causa da nossa boca, da nossa língua. As coisas acabam dando errado. Sabe? Agora eu vou ler aqui no capítulo no mesmo 2, o 19. Porém, quando Sobalate, o amonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem, souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará o que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas você não tem parte, nem direito, nem memorial de Jerusalém. Ou seja, irmãos, aqui o inimigo já começou a levantar os opositores. Já começou a levantar Sambalate, Tobias e Gesem, que eram os inimigos. Ele até insinuaram que ele estava indo contra as palavras do rei. Ou seja, ele começou a inventar um monte de coisas para querer paralisar. Só que Neemias, ele tinha um foco. Ele falou, não, eu vou reconstruir o muro. Eu não quero saber de vocês. Então, irmãos, vai levantar muito Tobias, né? Muito Sambalate, muito Gesem na nossa vida, para querer falar que o nosso sonho não vai ser possível se concretizar. Mas se Deus falou que o nosso sonho vai se concretizar, irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é mais do que todas as palavras. E ali o diabo, o inimigo, colocou essas 3 pessoas para querer fazer ele desanimar, para querer fazer parar esse muro, né? O muro, irmãos, a muralha de uma cidade significava honra, né? As pessoas passavam via honra naquele lugar, porque tinha os muros. Então, quando destruíram a cidade toda, eles pegou e queimou os portões que tinha em Jerusalém. Eu vou pular o 3, depois eu vou para o capítulo 4, né? E no capítulo 3 fala que ali existiam 10 portas, 10 portões. Eram portões de ovelhas, portões das águas, portões do vale, portões do monturo, portão do peixe. Então cada portão ali significava algo que o povo fazia. E o inimigo, ele botou fogo em todos aqueles portões. E aí Deus colocou no meu coração, né? E aí eu divido com vocês, qual será que é o portão que o inimigo tem colocado fogo? Sabe? Tem tentado frustrar, quer colocar desonra, seja na vida financeira, na vida espiritual, seja na vida sentimental. Às vezes nosso portão, a nossa muralha, irmãos, está destruída, porque o inimigo, ele usou pessoas ali para que destruísse tudo. E aquela destruição fez com que a gente entrasse num pecado, né? Que nem eu digo, quando eu estava no mundo, eu fazia tantas coisas erradas, irmão, tantas coisas ruins, porque o que eu sentia, aquela mágoa que eu tinha dentro de mim, aquela ferida que não era curada, eu jogava aquilo para fora. Eu queria que as pessoas passassem a dor que eu passava por dentro. Então a pessoa, quando ela não tem cura ali interior, irmãos, ela é uma pessoa frustrada, ela é uma pessoa que só exala ódio, só raiva, ela quer ver as pessoas mal, não quer ver as pessoas bem, sabe? Então pessoas que não têm uma cura interior, ela começa a soltar dentro da alma dela tudo que está ali para fora. Você percebe, sabe? Pessoas, às vezes, muitas das vezes, mulher principalmente, quando separa, eu já percebi isso aí, vem percebendo de um tempo. Eu perguntei para uma pessoa lá que é psicóloga, por que mulher, toda vez que separa, ela corta o cabelo igual o Joãozinho?
corta o cabelo aqui, ó. Quando tá ruim, quando tá com tipo a autoestima baixa, quando tá com a área sentimental dela destruída. Sabe por quê, irmãos? Porque o cabelo é a referência dela, é a beleza dela. E ela passa dentro da alma dela aquilo que ela está sentindo para fora. Sabe? Aquela dor, aquela ferida, aquela lacuna. Sabe? Às vezes ela não quer nem pentear o cabelo, ela corta já curtinho só para ir embora, já é para não pentear. Às vezes para não ficar só olhando no espelho, ela não consegue nem olhar para ela mesma. De tanta ferida que ela tem dentro da alma dela. Sabe? Só Jesus pode curar essa ferida. Às vezes é a rejeição do marido, às vezes é a rejeição de um filho, num casamento que deu errado, casa de novo, dá errado de novo, casa dá errado de novo. Quando vai falar da vida dela para uma pessoa, fala, não, o problema dele está com você. E não é, às vezes escolhe só um dedo podre para escolher gente. E aí a vida dela só vai dando errado, irmãos. Sabe, não conhece uma pessoa legal, uma pessoa decente, para que faz a vida dela fluir. Às vezes ela tem ideias boas, é uma mulher guerreira, que trabalha, que faz tudo, e só arruma gigolô, pessoa para ela ficar criando. O homem para querer ficar mamando na mulher, comendo e bebendo nas custas da mulher. Sabe? Então tem muitas mulheres, irmão, que estão com a alma ferida. Está com a alma destruída. Mas por conta de pessoas, por conta de ministério. Você pensa que pastores já destruiu pessoas aí fora? Às vezes com uma palavra, sabe? Por causa de um cuidado. A pessoa passando uma luta, uma dificuldade terrível. E não foi a visita de um pastor, não foi visita de ninguém da igreja. Vai ficar num lugar desse daí pra quê? Se ninguém se importa. Aí lá fora as pessoas abraçam. Eu estava vendo um vídeo. E aí tinha o rapaz estava entrevistando uma pessoa na rua, um morador de rua. E aí ele falou, o que fez te trazer aqui na rua? Ele falou, eu sou homossexual e minha família me rejeitou e colocou para fora de casa. Não tinha para onde ir e eu vim para a rua. Então, o inimigo ele não quer saber se é homossexual, se é drogado, se é cachaceiro. O que joga para lá ele quer, sabe? E o que joga para dentro da igreja, a igreja tem que querer, irmãos. Sabe, a gente tem que ensinar na palavra. Sabe, uma prostituta, um homossexual, um drogado, um cachaceiro, a dificuldade de libertação deles é a mesma. Eu não acredito que a pessoa nasce homossexual. Ninguém nasce alcoólico, ninguém nasce drogado. Sabe, isso aí com o tempo a pessoa pende para esse lugar, o diabo coloca na cabeça, né? Pega nojo de homem, pega nojo de mulher e acaba indo para esse caminho. E a dificuldade que essa pessoa vai ter de permanecer nos caminhos do Senhor é a mesma que eu tenho, irmão, de não voltar para o mundo. Sabe? É a dificuldade que todo mundo tem. Todo mundo tem algo ali, irmãos. O calcanhar de Aquiles sabe a dificuldade, sabe onde é o seu ponto fraco. O diabo sabe, não adianta eu e você querer esconder. Eu sei meu ponto fraco. Cada um tem que saber o seu ponto fraco. Para quê? Para a gente ficar sempre policiando aquele ponto fraco. Para que o inimigo não vai arrastar. E o inimigo ele vai sempre querer tocar naquela ferida. Só que a pessoa curada, quando Jesus cura, essa ferida já não dói mais. Essa ferida já é curada para ela curar outras pessoas. É curado para curar. Mas quando não é curado, né? Essa ferida dói. Essa ferida faz com que a gente passa para outras pessoas aquilo que a gente está sentindo nas nossas emoções, do nosso sentimento. Mas Jesus, ele é tão bom, irmãos. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele é o nosso consolador, é o nosso ajudador. No momento de tristeza, de dificuldade, é a única pessoa que nós podemos clamar por Espírito Santo. Sabe, eu sou uma pessoa que quando eu vim do mundo, eu tinha muitos amigos no mundo, irmão. Nossa, quando eu entrava nas favelas assim, vinha prato de cocaína, eu não gastava dinheiro com nada, sabe? Aí depois que eu vim pro evangelho, eu me senti uma pessoa solitária. Por isso que eu casei rápido, depois você tá aí, já quis casar logo. Porque com medo de cair lá de novo, irmãos. Chegava no final de semana, no meio de semana, eu ia pra igreja todo dia. Chegava um sábado, não tem igreja aberta no sábado. A não ser se tiver uma festividade. De sexta, aqui no Liveira quase não tem igreja, irmão. Eu tinha que sair procurando igreja, eu tinha que sair procurando fazendo alguma coisa. Por isso, quando Deus, irmão, tira alguma pessoa do crack, das drogas, do crime, essa pessoa ela não sai da igreja. Porque ela tem que preencher aquele vício que ela tinha com outro vício. Então o vício dela tem que ser Jesus. Tem que buscar força em Jesus. Então minha amizade é com os pastores, é pessoas que eu vou conhecendo nas igrejas. Conheço no monte, vou conversando com um, conversando com outro. Sabe? Eu fiquei tão feliz, emocionado aquele dia que Eduardo veio. Eduardo é uma pessoa, ele é um teólogo, né, um empresário, prega em muitas igrejas. E aí ele falou, não, quando eu vi o irmão Fernando que me convidou, eu falei para minha esposa, pode desmarcar tudo que tem no dia lá que eu vou com o irmão Fernando.
sabe? E a gente se acha tão pequenininho, irmãos, e as pessoas vai, né, pelo nosso caráter de trabalhar direito, fazer as coisas direito, as pessoas vai e honram, irmãos. Então isso aí é uma honra, sabe? A gente saber que a gente somos queridos por alguém na obra de Deus. Então assim, eu sou uma pessoa de poucos amigos, na minha casa quase não vai ninguém, eu quase não vou na casa de ninguém também. Então minha vida é o quê? É ficar orando. Meu amigo é o Espírito Santo, toda hora eu converso com ele. Aí de madrugada eu acordo, converso com ele, e de tarde eu converso com ele, de noite eu converso com ele. Então um dos poucos amigos que eu tenho, né, pessoas aqui da igreja mesmo, o Lucas, que eu converso um pouco com ele, o Wesley também nesse bate e volta aqui na igreja, né? Então assim, o Paulo e o Nicolas, que eu sou mais apegado com eles. Então foi o que me motivou mais a buscar a casa do Senhor, buscar mais o reino de Deus. Por isso que muitas das vezes, que nem eu falo, né, depende da dor da pessoa, vai a evolução dela, né? Então quanto mais dói, mais ela vai evoluir. Então se ela não tiver dor, não tiver vício nenhum, ela chega na igreja, fica acomodada, ela sente, sai, vai embora e pronto. Mas aquele não, que sofreu, aquele que sentiu na pele, irmãos, ele sabe da dificuldade que é. Ele vai amar uma pessoa, seja no presídio, seja no hospital, seja no morador de rua, né? Na campanha agora eu vou trazer o Alex. Ele foi preso, ficou muitos anos preso, ele tinha muito boca de tráfico, e hoje ele está convertido, e hoje, toda semana ele está lá na Cracolândia, pregando com uma caixinha, e está lá. Um jovem que exala Jesus, está na obra de Deus, e buscando ao Senhor, e fazendo a obra. Então, irmãos, essas pessoas aí que eu fico vendo o trabalho delas também, que eu também me motivo. Eu também quero ser motivo para outras pessoas também, né? Eu não quero ser desgosto, eu quero ser orgulho para outras pessoas também ter vontade de fazer, né? Então a gente temos que ser o quê? Mão, temos que ser força daquele que está precisando, né? Aqui no 4, no capítulo 4, Marilena, eu vou ler do 1 ao 3. Diz assim, ó: quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado, e começou a zombar dos judeus. Na presença dos seus irmãos e do exército de Sanbalate, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra num só dia. Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montanhões de pó? Tobias, o Anumita, estava com Sanbalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedra. Ou seja, eles fizeram de tudo para querer desanimar Neemias de reconstruir o templo, de reconstruir o muro, e reconstruir as muralhas, né? Ele chegou a falar aqui assim: será que as pedras que foram queimadas poderão renascer? Ou seja, ele estava ali tocando na honra, né, do povo de Jerusalém. Ele queria dizer: você não tem honra nenhuma, você não tem caráter nenhum. Que as pessoas falam: você crente agora, você indo na igreja com tudo isso que você fez, sabe? Uma vez, acho que até contei aqui, uma vez eu estava evangelizando aqui na rua, na vila mesmo. E aí eu estava a fila da lotérica grandona, e eu passei, né, evangelizando na fila da lotérica. E aí chegou um rapaz, entreguei para ele, aí eu entreguei para mais dois na frente assim. Aí o de trás, o grandão, ele falou alto pro outro cara, né? Falou: esse aí, ó, agora vira crente aí, ó. Era mó bandido, agora vira crente aí, né? Aí, irmãos, eu falei assim: graças a Deus que eu virei crente. Quem sabe você não era o próximo a ser assaltado? Aí ele pegou e ficou quieto, não falou nada, né? E aí eu continuei, irmãos, entregando, sabe? Então, as pessoas, irmão, querem desmotivar, sabe? Você está fazendo a obra, as pessoas vão falar na rua: esse aí virou crente agora, esse aí com tudo que fez lá atrás, lá, agora quer dar uma de santo, um santarrão, acha que só ele vai para o céu, né? Aí Sanbalate também falou assim: quer construir isso aí num dia? Isso aí uma ave de rapina vai derrubar esse muro aí. Ô, irmãos, que a gente já passou na vida, você acha que vai ser qualquer ventinho que vai derrubar aí você? Não vai ser uma vinha não, irmãos. Quando Deus pega de tudo que a gente passa, que vai reconstruindo essa muralha na nossa vida, irmão, a gente toma descalçado com o Senhor, irmãos. Não vai ser qualquer coisinha não. Não vai ser um olhar torto no irmão dentro da igreja aí que vai fazer nós desanimar não. A gente com Deus é maioria, irmãos. Aqueles que vai vir aqui para querer desanimar a obra, irmão, esse aí você não dá ouvido para ele não. Continua batalhando, continua buscando o Senhor, vai fazendo a obra, não olha para trás, não olha para esse daí que está querendo desmotivar não.
sabe? Nosso passado é passado, a palavra já fala, é passado. O negócio agora é presente e futuro. O que passou já era, vida nova, sabe? A história nova. E é tão legal quando Deus usa um profeta e fala assim: meu filho, você é uma pessoa que eu tenho amado, que você está fazendo as coisas certas, está fazendo as coisas direitas. Então quantas pessoas estão falando um monte lá, né? A palavra que tem que definir a minha vida e a sua é de Deus, irmãos. Não é do homem, não. Às vezes Deus pede para você fazer algo que até você acha meio loucura, mas vai lá e faz. Que nem eu falei aqui quinta-feira, né? Às vezes Deus vai lá e fala: ó, não é para você parar de pregar e você ficar um ano aqui, ó, limpando o chão. Você fica limpando o chão. Se Deus mandou falar que é para você limpar o chão, você vai limpar o chão, né? Então, tudo que Deus falar para a gente fazer, irmãos, então não liga para a pessoa da direita, da esquerda, né? Vai lá e faz aquilo que Deus, porque Deus tem algum propósito naquilo ali. Então a gente continua andando com Deus, que quem vai justificar a minha vida e a sua vida é Deus. E não precisa mostrar para as pessoas aí que Deus mudou a nossa vida, que não, deixa que Deus ele vai justificar, sabe? Tem bastante pessoas que outra hora falava mal, hoje manda mensagem, liga pedindo oração, né? E é bonito ver isso aí. Eu não acho ruim, eu acho legal, irmãos, que pelo menos a pessoa entendeu, falou: não, verdadeiramente isso daí agora é um homem de Deus, uma pessoa que está fazendo a obra de Deus. E Deus, ele é fiel, irmãos. Agora vamos ler o 7 aqui, ó, no mesmo 4, Helena. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os anomitas, as doditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já começavam a fechar as brechas, ficaram muito irados. Irmãos, os inimigos dele, eles começaram a ficar irados quando ele começou a trampar as brechas. Aí eu fiquei pensando, né, as brechas do muro, né? Acho que não dava para ele olhar. Aí trazendo para o dia atual, o inimigo ele começa a ficar irado quando eu e você tampamos as nossas brechas da nossa vida. Ah, ele não fala palavrão mais. Ah, ele não mente mais. Ah, ele não participa mais de barzinho. Ou quando vai tomar refrigerante, pô, ele bebia tanto, agora não vai beber mais. Sabe? Aí isso aí que vai começar a incomodar o mundo espiritual. O inimigo ele vai começar a se sentir incomodado, irmão, quando a gente já começa a tampar essas brechas. Quando a gente já começa a não fazer as coisas que a gente fazia. Aí o inimigo ele vai ficar mais irado, vai começar a ter, né, como eu falei agora, vai usar pessoas para estar jogando na cara. Né? Então aqui estava acontecendo com ele, com Neemias. Sambalat, Tobias começou a ficar irado porque as muralhas ali estavam sendo tampadas as brechas. Então o segredo, irmão, da nossa vitória é nós tampar as brechas. É jejuar, é orar, mas também tampar as brechas. Porque não adianta jejuar e orar quando o pecado vem, a gente nem resistir, irmãos. Sabe? O pecado vem, a gente vai com os dois braços para cima do pecado. Se joga para cima e se lambuza. Deus não, Ele sabe da nossa dificuldade. Ele sabe do momento que a gente tenta resistir e nós não conseguimos. Mas tem pessoa que não resiste não, tem pessoa que vai atrás do pecado. Sabe? E Deus não, irmãos. Deus ele conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações. Ele sabe da nossa caminhada, sabe do nosso nível espiritual com Ele. Então Ele sabe o momento, irmãos, que a gente está tomando leitinho, está engatinhando, sabe? É que nem eu costumo dizer. Falei, hoje, pela graça de Deus, eu prego a palavra de Deus, eu ministro, sabe? Então, o meu julgamento hoje é diferente de uma pessoa que entrar aqui hoje e aceitar Jesus e morrer lá fora hoje com um pino de cocaína no nariz. Eu creio que essa pessoa ainda vai ser salva, irmão. Não deu nem tempo dessa pessoa se limpar. Agora eu não, eu conheço a palavra. Sabe, se eu morrer no pecado lá, é Mateus 7, apartar de mim que eu não te conheço. Cadê o choro de arrependimento? Tem pessoas que falam que se arrependeram, irmãozinho, cadê o choro? Não tem arrependimento, você não vê arrependimento na pessoa. Sabe? Então Deus, Ele olha para todas essas situações, todos esses detalhes, irmão. Deus está olhando, Ele sabe de todas as nossas dificuldades, sabe de tudo aquilo que causa dor, tudo que faz escorrer lágrimas dos nossos olhos, o Senhor, Ele contempla dos altos céus. E quando escorre uma lágrima dos nossos olhos, irmão, Deus, Ele se sente incomodado. Ele fala, não, meu filho ali está se sentindo incomodado com isso, eu vou ajudar ele nessa tal situação. Sabe? Eu lembro quando eu comecei a ir para a igreja, irmãos, mas como eu pecava, eu caía, meu Deus do céu. No primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, eu falei, meu Deus, né? Eu falava, Senhor, eu não estou conseguindo, né? Parece que eu vou ter que voltar para lá de novo, porque eu não estou conseguindo. Quantas vezes eu fui lá, quando o pastor César era vivo, uma vez eu subi lá na mesa dele, eu falei, pastor, eu não nasci para ser crente mesmo não, cara. Falei, não adianta que não tem como, eu não consigo sair do pecado. Quando eu vejo, já estou envolvido com o pecado. E chorando, irmão, a mesa dele assim, ó. Você vê, Deus é tão bom que Ele me deu essa mesa, também está guardada aí, né? Eu lavei aquela mesa dele de lágrimas, irmãos. Aí ele veio assim, calmo, sorridente, pegou e me abraçou.
Ele falou, não, eu vou orar por você. Você está no começo, você vai conseguir. Sabe, não foi um cara que falou assim, não, você é fraco. Você tem que saber dizer não. Não, ele tratou com amor. Ele abriu a palavra, não lembro qual foi a palavra que foi no dia, mas ele tratou com muito amor, com carinho, sabe? Ele colocou para frente, não desanimou. Então a obra de Deus é isso aí, irmãos. É um ajudando o outro, sabe? É que nem eu falo, eu sou contra pessoas que estão no altar no pecado. Mas a pessoa que está no banco, irmãos, que ela está tentando ali um arrependimento genuíno dentro do coração dela, irmãos, eu sou o primeiro a ajudar. Essa pessoa está precisando de ajuda, está precisando da minha oração, precisando da tua oração. Ela não está conseguindo sozinho, não está conseguindo sozinha. Ela precisa da oração da igreja. Agora eu vou ler aqui o 10 e o 11, Marilene. Então, os que estavam em Judá disseram, os carregadores já não têm mais força, e os escombros já são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e o matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Irmãos, é que nem eu estava falando agora, né? Tem momento da nossa vida que a luta, a dificuldade é tão grande, que a gente fala assim, a gente não vai conseguir reconstruir esse muro. A força está acabando, parece que eu vou morrer nessa prova, né? E a gente ora ao Senhor ali e fala, Deus, eu não estou aguentando. Sabe, é um pecado que eu não estou conseguindo largar, não estou conseguindo abandonar. É algo que eu não estou conseguindo me libertar. E aí Deus, né, o Espírito Santo, manso, com aquela voz mansa e humilde, e fala, não, você vai aguentar. Aí você dorme chorando, né, arrependido, e aí no outro dia parece que nada aconteceu. Você acorda totalmente inteiro, disposto a fazer a obra de... E aí lá em Salmo fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então às vezes a gente dorme chorando, sabe, sem força nenhuma, sem disposição nenhuma. Chega no outro dia, a gente acorda todo empolgado, todo animado. É porque no mundo espiritual houve uma luta entre os anjos do Senhor e o demônio. E aquela vitória, ela chegou naquela noite e fez com que a gente até esquecer. Fala, nossa, no decorrer do dia que você vai lembrar, nossa, eu dormi chorando, né? Nem lembrava mais de tanto amor e carinho que o Espírito Santo tem por nossa vida, irmãos. Sabe, tem muitas coisas que a gente passa e a gente não consegue entender. Mas aí que vai o arrependimento e o remorso, duas coisas distintas. Arrependimento, a pessoa chorar e não querer fazer mais. Remorso não, a pessoa que faz, gosta, só que a pessoa ficou sabendo, né? Aí bateu o remorso só porque alguém descobriu, mas para ela foi bom, não teve arrependimento nenhum. Então há uma diferença do remorso e do arrependimento. Então Deus não quer ninguém com remorso, Deus quer pessoas arrependidas, pessoas que estão dispostas, né, a se mergulhar nele, a buscar ele de todo o coração, pedir o perdão para ele, para que ele possa ajudar. Agora eu vou ler aqui. Agora eu vou pular para o 6, Marilene, capítulo 6. Está acabando já, irmão. 6. No 3. Diz assim: por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Quantas vezes eles fizeram o mesmo, pedindo, mas eu lhe dei sempre a mesma resposta. Ou seja, quando eles chegaram no Neemias de novo, trazendo um monte de problema, ele não deu ouvido. Ele falou, não, estou numa grande obra aí, eu não posso parar. Então quando as pessoas vierem, irmãos, trazer notícia ruim, fala, não, estou numa grande obra, eu não posso parar, não posso retroceder. Sabe, não, vamos dar, traçou os projetos para fazer tal algo na obra de Deus, vai até concretizar, né? Estou numa grande obra, eu não posso parar, estou evangelizando, estou nas casas, estou pregando nos púlpitos, estou pregando na rua, sabe, estou na grande obra, eu não posso parar. Às vezes as pessoas querem desmotivar, irmãos, sabe, até mesmo dentro da igreja, pessoa, ficar de fofoca, sabe, rabo de rapina, falando, essa obra não vai crescer. Quantas lutas, provas já esse ministério já passou? Tem pessoas que vêm ali com o coração, a alma ferida, querer destruir esse ministério, vai destruir não, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus é conosco. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Não vai ser fofoca que vai destruir essa obra não. Ó, estou numa grande obra aí, ó, deixa pra lá. Vai com a sua amargura pra lá que eu tenho um projeto, tenho algo para fazer. Se Deus falou que eu vou reconstruir o muro, eu vou reconstruir o muro. Queira você ou não, irmão, eu vou reconstruir o muro. Porque o inimigo, ele usa até pessoas dentro da igreja, irmãos.
Sabe? A gente vai ler aqui na palavra aqui que Deus usou, que o inimigo usou pessoas dentro da igreja para querer que a obra parasse, irmãos. Sabe? Mas a obra ela não pode parar. As pessoas não podem desanimar por fofoca, por contenda, não. Sai para lá com isso. Sabe? A obra de Deus, irmãos, é alma, é vidas. Sabe? Você lidar com almas, com vida dentro de uma igreja, isso não é brincadeira, não. Por isso, quando uma pessoa vem aqui e se arrepende, irmão, vem querer se membrar na igreja, sabe? É tanto zelo que a gente tem que ter por essa vida aí. É uma pedra preciosa, irmãos. A gente não pode deixar cair e quebrar. Sabe? A gente tem que cuidar com tanto zelo dessa vida, para fazer que essa vida fique em pé. Pai, não, fulano falou isso. Vai se converter, meu irmão. Quem fulano falou? Vai orar. Pelo amor de Jesus Cristo. Sabe? Aí fica um picuinha. Vai orar a Deus. Vai buscar a direção de Deus. Deus tem direção para cada um, irmãos. Vai fazer. Estou numa grande obra, não posso parar. Se você está numa grande obra e não posso parar, você não vai ficar dando ideia para fofoca. Você não vai ficar dando ideia para mentira. Você não vai ficar dando ideia para quem quer desanimar de fazer a obra, não, irmão. Você está focado na obra. E a obra ela tem que continuar. Sabe? Agora eu vou ler aqui, Maria Helena, o 8 e o 9. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. E que todos eles queriam era nos a demonstrar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, o Deus fortalece as minhas mãos. Agora eu vou ler do 12 ao 14. Então percebi que não era Deus quem eu tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o havia subornado. Para isso, subornaram para me amedrontar, e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que me fizeram, e também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me adormentar. Olha aqui, irmãos, eles atacaram Neemias com uma reputação, querendo destruir a reputação dele, afrontando ele. Eles usaram profetas para profetizar coisas erradas contra o templo, contra as muralhas ali, e o Neemias ele não deu ouvido para ninguém. Então você vê aqui, no meio deles ali foi usado falso profeta ali para fazer a obra parar. Então, irmãos, nem todo mundo da igreja quer fazer a obra aquecer. Sabe, tem uns rabos de rapina, tem uns falsos profetas. Quantas pessoas já saíram de ministério de igreja por causa de profecia que não se cumpriu na vida da pessoa? Irmão, a maior profecia é a palavra. Deus vai te dar um carro zero no mês que vem. Aí se o carro não vir, a pessoa vai embora. O carro não veio, vai embora. Irmãos, fica na palavra. Deixa esse profeta para lá. Sabe, aqui, para desanimar Neemias, Sambalate e Tobias, eles contrataram pessoas, profetiza, para querer com que ele fizesse desanimar. Mas a obra de Deus é assim, irmãos. Quando a gente estamos fazendo a obra, começa a se levantar um monte de pessoas. Começa a levantar um irmão, outra irmã, começa a levantar pessoas lá de fora. A obra é grande, eu não posso parar. Sabe? Essa é a mensagem que nós temos que ter na cabeça. A obra é grande, eu não posso parar. Eu não tenho tempo para ficar dando ideia para fofoca. Eu não tenho tempo para dar ideia fofoquinha, picuinha. Não, minha obra é grande. Tem muita coisa para fazer. Essa conversa aí desagradável aí, eu estou focado na obra. Eu não quero saber dessa conversa aí. Eu estou focado na obra. Eu tenho uma missão para cumprir. Eu tenho uma missão a fazer. Deus me deu uma missão para fazer, eu vou ter que concluir ela até o final. Então, irmãos, a gente temos que lutar, temos que guerrear para aquilo que Deus coloca na minha e na sua mão para fazer. Por isso que a gente não pode, irmãos, se apegar. Irmãos, eu sou do roda-roda, eu gosto de monte coisa, irmãos. Só que eu não fico me apegando em profecia. Sabe, eu creio, eu acredito na profecia, acredito no profeta, sabe? Mas se tiver que... eu fico feliz. Quantas profecias que fizeram para mim, já concretizaram. Algumas outras ainda não, mas pode cumprir. Sabe? Mas tem umas que foi profetada, não vai cumprir. Mas eu estou firmado na palavra. Sabe? Às vezes o irmão não soube interpretar, né? Quando eu fiz teologia, o pastor de teologia falava, né? Fala, irmãos, quando o Espírito Santo te der uma visão, você não entender essa visão, não fala. Melhor do que você pegar e falar, distorcer essa visão todinha e você pegar e arrebentar com esse irmão. Então não fala. Se você não tiver certeza do que você tem que falar, fica calado, não fala. Então tem pessoas às vezes tem uma visão e interpreta tudo diferente. Aí chega ali e acaba bagunçando tudo. Então, irmãos, a nossa maior profecia aqui é a palavra.
É a palavra que cura, é a palavra que liberta. Eu gosto, irmão, do roda-roda, do cai-cai, eu gosto da unção. Minha apóstola lá, ela só olha, as pessoas caem, é demônio manifestando, sabe? E eu gosto de acompanhar, eu gosto de ver. Ela é uma mulher de Deus, então assim, meu ministério é compatível com o dela, eu gosto de andar com ela. Mas a maior profecia que eu tenho é a palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela nunca vai voltar vazia. Glória a Deus. Sabe, é uma palavra que vai te manter firme, que vai te manter em pé, alicerçado. É uma palavra que ela vai fazer com as muralhas subirem, vai colocar os seus portões. A sua integridade ela vai voltar, a sua dignidade ela vai voltar, o teu caráter vai voltar, sabe? Então é tudo que Deus está reconstruindo na sua vida novamente. Eu não sei o que cada um tem passado aqui, eu não sei qual é a muralha que está destruída, ou se a sua vida está boa, né? Mas eu creio que alguma parte dessa mensagem aqui vai servir para você, porque não é à toa que Deus traz uma mensagem dessa, irmão, sabe? É uma mensagem que é onde vai trazer o quê? Esperança, aonde vai trazer o quê? Vigor. Fala, não, eu vou concluir a boa obra que Deus colocou na minha vida, sabe? Às vezes eu estou orando por certas pessoas, essa pessoa cada vez que eu oro mais parece estar bebendo, sabe? Não, mas tem uma promessa. A Bíblia fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu estou firme nessa promessa. Deus, o Senhor falou que minha casa vai te servir. Olha como é que ele está. A promessa não cumpriu ainda. Começa a jogar para cima de Jesus. Fala, Jesus, aqui, a promessa está na Bíblia. A promessa está aqui, ó. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele não vai? Não, Senhor, eu não aceito não. Quero que ele vai. Continua orando, irmão. Continua orando. Continua orando. Não desista de orar, irmãos. Sabe? Aleluia. Quando eu afastei da casa do Senhor, irmãos, teve uma vez que... Eu lembrei até esses dias, né? Uma vez que mais me doeu, irmãos, foi quando eu estava lá embaixo na favela e pediram para me chamar. Eu estava dentro de um barraco lá de madrugada, tinha passado a virada à noite, que eu dormia muito lá. E aí me chamaram lá e falaram, ó, tem uma mulher lá, Juvinice, sei lá, o cara não sabia nem falar o nome dela de direito, né? Todo mundo chama ela de Ju. E ela falou que é sua mãe, quer falar com você. Na hora que eu cheguei lá, tava ela e minha irmã, assim, de frente comigo. Falou, filho, volta para casa, o que você está fazendo num lugar desse? Sabe, aquilo ali doeu, irmão. Falei, irmão, vai pra casa que... Aí eu peguei e voltei pra lá. Irmãos, eu voltei e ficava lá dentro do barraco assim, com a cabeça. Só que a força pra sair daquele lugar, irmãos. Às vezes você tá num lugar que você não quer, mas te falta força, te falta vigor, sabe? Falta uma pessoa pra ir ali te ajudar. Chegou um dia, teve um culto na casa da minha mãe, na sala. E esse culto aí foi que mudou a minha vida, mudou a minha história. E esse culto foi pouco depois disso aí, não foi, mãe? Foi um pouquinho depois disso aí. Teve esse culto, eu falei, não, eu vou nesse culto. Porque, irmãos, aquele que afasta do ministério, afasta da igreja, ele sente a saudade, irmãos. Ele sabe que dentro da casa de Deus ele era feliz. Sabe? O mais, olha, vou falar para vocês do meu coração, irmãos. O mais sujeira, mais linda que tem no mundo, não chega a alegria que eu tenho no Espírito Santo. Eu falo isso aí sem demagogia nenhuma, sem falsidade nenhuma. E é uma alegria que no outro dia eu vou estar alegre de novo. Lá fora não, irmãos. No outro dia eu não comia. No outro dia eu senti uma tristeza, uma amargura, sabe? Uma depressão terrível. E na casa de Deus não. Essa alegria, ela continua. Às vezes nós passamos uma prova, uma luta terrível, irmão. E a gente fica olhando assim, meu Deus, como é que eu estou conseguindo passar por isso, né? Às vezes estava lá fora, lá, a gente entrava no parafuso já. Aí a gente vê a mão de Deus na nossa vida, cuidando, protegendo a todo tempo, a todo momento. Então é isso que Deus ele faz na nossa vida. Agora eu vou ler aqui, Maria Helena. O 15 e o 16 diz assim: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito do seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Irmãos, no final de tudo, os inimigos reconheceram que o Deus deles foi que deu força para eles fazer a obra. Você pode ter certeza que as pessoas, por isso que eu falei, quem vai justificar é Deus que justifica a minha vida e a tua vida. Então as pessoas vão ligar para você para pedir oração, e aí as pessoas vão falar, não, verdadeiramente, essa igreja aí libertou de verdade mesmo. Essa igreja aí levantou ele para cima.
ele humanamente ele não fazia isso aí, não tinha como ele fazer, se não fosse Deus na vida dele. Não tinha como fazer essa obra, esse portão, essa reconstrução. Se você for lá, eles foram reconstruindo cada portão, irmão. Cada muro foi reconstruindo ali, e a obra foi terminando, e a obra ficou perfeita. Em 52 dias ele terminou toda aquela muralha. Sabe, Deus ele é tão poderoso, irmão, que ele levanta qualquer área da tua vida que está destruída pelo inimigo. Ele vai lá e reconstrói tudo de novo, sabe? Aí ele faz você conhecer uma pessoa que vai trazer alegria, vai trazer felicidade, um emprego que você vai ter paz para entrar. Eu trabalhei numa firma que eu odiava, irmão. Quando estava dando a obra, trabalhava à tarde ainda. Olha que coisa terrível. Passava a manhã toda pensando que dava hora para ir trabalhar. Mas, meu Deus, que lugar ruim de entrar. Eu já ia desanimado para aquela firma, sabe? E aí Deus pegou e abriu um lugar, irmão, que eu trabalho tão alegre, tão animado, acordo. Trabalhar não é bom, né? Mas a gente... Mas eu gosto daquele lugar, sabe? Mas Deus ele faz essas coisas, irmão. É só Deus para fazer isso, sabe? E ali então, irmãos, eles reconheceram que o Deus dele é que fizeram tudo aquilo. E agora eu vou ler só mais um para finalizar, Maria Helena. Capítulo 13, do 6 ao 9. Glória a Jesus. Do 6 ao 9. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Astar-Exeres, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe, se você for ver lá no capítulo 3, versículo 1, esse Eliasibe aqui era um dos profetas que estava construindo um portão lá. Havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irado, tão irritado, que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas, e coloquei ali, outra vez, os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e os incenso. Olha que forte, irmãos. Glória a Deus. Tobias tinha feito toda essa maldade, e depois você vê lá o sacerdote que estava lá no capítulo 3, que foi um dos influenciados, tinha feito um quarto, irmãos, dentro da sala de utensílios, dentro da sala dos dízimos. Ali ele tinha feito uma sala para que ele se escondesse lá, né? Então, irmãos, quando Deus vem com a bênção, não é para você compartilhar com qualquer um. Muitas pessoas vem para a igreja, irmãos, ela é tão abençoada dentro da igreja, depois vai lá no mundo se lambuzar. Aí pega carrão, compra, chega lá, fica se aparecendo lá fora, conhece uma pessoa ou outra, destrói o casamento dele, faz tudo com as coisas que Deus deu perfeitamente. Uma bênção na vida dele vai estragar lá fora, sabe? Isso que Tobias fez. Tobias fez tudo que era mal,